Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 7, parte 6. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos fomentara a confusão, privara-os da assistência carinhosa de Estevão, iniciara banimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença na cidade dos rabinos. Não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida com o Mestre amado, levantou-se e, a passos resolutos, dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Amigo, vem descansar, que bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ireis a Jerusalém? Interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. O emissário foi tratado com todo carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Buscou firmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto, falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do Império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo esboçando angelical sorriso. Depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer numa faixa de névoas transparentes. Acordou em sobressalto e concluiu desde logo que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto, mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma.
Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Dentro de poucos dias, respondeu o resoluto. Impossível, respondeu o médico. Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. O ex-rabino refletiu um momento e concordou. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem apostos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém, nada menos que a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Paulo percebeu a insídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas, a pé, para visitar as igrejas da Macedônia. Por toda parte pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos, fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa que vicejava para Jesus à margem do Gangas consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia, insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, acentuava: Não choreis, irmãos. Convicto estou de que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Eram exortações cheias de esperanças e alegrias por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito a derradeira pregação na 7ª noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo,
partiram com Lucas e Silas para Assôs, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali bourejavam. Assim aconteceu, e enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhou mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa faina apostólica. Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores, adeuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciãos e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha. Mas, em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do evangelho de seu filho. Os anciãos receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelecionou em despedida, e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um, de olhos molhados. A maioria atirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calosas e rudes. Abraçando por último a Mãe Santíssima, Paulo tomou-lhe a destra e nela depois um beijo de ternura filial. A viagem continuou com as mesmas características: Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e finalmente Cesareia. Nesta cidade, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara a residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Agabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais dolorosos vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida a benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho, comentou a passagem em que o mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente: por que chorarmos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios de Agabo ainda não havia desaparecido, quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia
levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago, de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele mediante um portador devotado à causa comum. Minasson explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular e assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isto posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores os destinos da causa. Paulo achou muito razoáveis os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu seguir os alvitres verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana, seguida de Minasson, se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste, que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 8. Parte 1. O martírio em Jerusalém. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se em casa de Minasson antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia, traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao ex-rabino que lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey, comprometendo a causa do judaísmo, e não era justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém, e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou as medidas propostas.
Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados, e o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados, desonrados. O ex-rabino tudo ouvia calado, estupefato. Tiago prosseguia esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação. Mobilizara influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam um precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir. Poderia continuar propugnando suas convicções íntimas. Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei, que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomínia. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal, chegavam agora a seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de famílias numerosas, que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados. Entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão, com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João, abatidos e humildes, à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Agora, ali estava ele, perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse?
Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou nele os olhos serenos e explicou: depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. O ex-rabino fez um gesto muito seu quando contrariado e replicou: pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: bem sei que isso te repugna e, contudo, insisto para que a cedas, não por nós propriamente, mas pela igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Isso, obtemperou Paulo com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em qualquer circunstância da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos também que é o partido dominante, tradicional, das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicada aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente, na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cumprir? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação.
Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso através de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia, afeição do Divino Mestre. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente: Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Os preceitos são os mesmos, respondeu Tiago, já que serás obrigado a te purificares com eles, e, segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo, objetou o apóstolo dos gentios. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços de consagração. Dura exigência, disse Paulo comovido. No entanto, replicou Tiago com um sorriso, nossa paz vale muito mais que isso, e além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 8, parte 2. O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acabou falando em diapasão que traía a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo, atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Deteve-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente, mas tomando uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Suas palavras demonstravam acanhamento,
aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, num movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão de teus esforços pessoais e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordares com o sacrifício. Conversaram ainda há longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica. E no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram na igreja de Jerusalém, recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começou com rigoroso cerimonial, percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar a surpresa. Mas com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades junto dos gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Os judeus, que contudo pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel pelo seu vogal Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação dos seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias e repreensões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referia na véspera. A fim de satisfazer a exigência do Sinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo com 4 judeus paupérrimos que haviam feito voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando o viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. O representante dos anciãos discorreu ainda, pedante e demoradamente, sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Regressando à casa de Mnasson, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas, quiçá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém, antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso no templo, acompanhando 4 irmãos de raça em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o sinédrio pretendia impor sentenças novas. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário
em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. No terceiro dia, à falta de outro pretexto para a condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. Trófimo nascera em Antioquia, de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. Haviam de fazê-lo a qualquer preço. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados os cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor, pedras à traição, gritou uma voz estentórica, abalando o recinto. Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Alguns judeus frementes agarraram-no pela gola da túnica, outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Pagarás teu crime, diziam uns. É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo, bradavam outros mais furiosos. O apóstolo dos gentios entregou-se sem a menor resistência. Num relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça, desolados na sua indigência. Cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o mestre divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel se imolara, por amor ao Evangelho, sob os golpes e chutes da populaça. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo. E refletiu: o Mestre é o Salvador dos homens e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus, Gesiel era seu apóstolo.
E ele? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizara os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve, ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e de perdão. Mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos. Objurgatórias sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos cilícios, dizia um jovem em coro de gargalhadas. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação desde os primeiros instantes, através de um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegaram apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 8, parte 3. Um tribuno militar organizou incontinenti um troço de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de alterações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando a multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo, é um criminoso, é um malfeitor, estraçalhemos o ladrão. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor que de há muito se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaudava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: morra, morra,
Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade: permitis, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da coorte replicou muito admirado: não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Sentindo-se num dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino. Historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna, e solicitou: amigo, disse com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria a tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. E enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados, iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado o relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar, no impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia. E enquanto Cláudio Lísias se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomou providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes à pata de cavalo. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente.
Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapaçada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o Mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis, e verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados: Prendeste-me a coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: Ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: Sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro de ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: Quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo, sumamente admirado: Dize-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso num leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para sua posição, aliás invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: Isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso da Cuida.
Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não, exclamou Lísias. Naturalmente possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência, acrescentou Lísias bem inspirado, porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Cláudio Lísias recebeu o alvitre com displicência. No íntimo, sentia-se mais propenso a patronar a defesa do apóstolo. Sua palavra inflamada de fé impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o Sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, fez um gesto afirmativo e declarou: concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lísias de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentaram enorme regozijo. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo.